Para vocês que assistiram o Nando Moura e estão chegando aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Thiago Krasevski, eu tenho 26 anos, possuo superdotação intelectual, já li mais de 500 livros e tenho uma missão de vida, que é aumentar o QI da nação brasileira. Lula é um bandido. Um bandido que foi condenado em todas as instâncias e que só foi solto por causa de uma manobra do Supremo Tribunal Federal devido às ações e omissões de um cara chamado Jair Bolsonaro. Assim, nós concordamos quanto ao Lula não ter uma reputação ilibada e ter sido safado pela justiça. Agora, na minha cabeça, teria que ser explicado como que o Jair Bolsonaro é culpado de, sei lá, 70, 80% das cadeiras do Supremo Tribunal serem ocupadas por pessoas que foram indicadas pelo próprio PT, haja vista que eles já estão há 16 anos e agora contando mais tempo, já estão há anos e anos indicando cargos para o Supremo Tribunal Federal. A gente tem que ver isso, entendeu? E aí eu vou mostrar mais uma coisa pra você ver como é revoltante permanecer aqui nesse YouTube e tudo mais. Não sei por quanto mais tempo eu fico aqui. Dá uma olhada na cara deste moleque. Este moleque, ele não deve ter nem pelo no saco, né? Eu tenho 26 anos. Com 26 anos, Albert Einstein postulou a teoria da relatividade geral, e se eu não me engano, a restrita também. Não é demérito algum. Pessoal, vocês que são jovens, não é demérito algum. Enquanto aos 26 o Einstein postulava teorias magníficas, o Maduro chega à presidência da Venezuela velho e ferra toda a Venezuela. O Nando Moura, ele tem uma espécie de idolatria ou saudosismo à velhice. Só que eu não possuo isso, entendeu? E evidentemente que eu sou jovem, eu não vou fazer uma plástica para parecer mais velho, nem nada do tipo, e sequer considero isso um demérito. Tenho 26 anos, já li mais de 500 livros, eu duvido que o Nando Moura tenha lido tudo isso. Então, nossa, que demérito, hein? Eu sou jovem. Veja a cara dele. E aí ele faz refutando. Bolsonaro não soltou o Lula. Não foi o Bolsonaro. Lembrando que no vídeo que eu fiz isso, eu trouxe documentos do STF para validar, assim, documentos públicos do STF para validar o que eu estava falando, hein, pessoal? Um presidente não tem poder para livrar a cara de outro presidente, tá? Não. Como é que ele se descreve, este moleque? Minha missão de vida é deixá-los mais inteligentes. Sou escritor de 8 livros e criador do movimento Imperadores. Olha, o movimento Imperadores. Os imperadores são os governantes supremos de suas próprias existências. E como é que você vai ser o governante supremo da sua própria existência? Mamando um político bandido como Jair Bolsonaro. Negativo, negativo. Essa tese é absolutamente nandomourista e MBLista. Se eu tivesse algo, tipo, eu sou super puxa-saco do Bolsonaro, eu conseguiria dizer isso aqui, ó, eu prefiro Marçal a Bolsonaro. Não, não conseguiria dizer isso. E é um fato, pessoal, eu prefiro Marçal ao Bolsonaro. Se eu tivesse alguma espécie de idolatria, alguma espécie sei lá, paixão cega, emoção em relação ao Bolsonaro, eu poderia dizer que eu gosto do Renato 38. O Renato 38 senta o sarrafo no Bolsonaro. Eu já disse pra vocês, eu tenho autismo. Então, pra mim, não conta a personalidade das pessoas, mas o que elas dizem. Só conta a lógica do discurso pra mim. Então, eu não tenho nenhum tipo de apego emocional ao Bolsonaro, ao Carlos Bolsonaro, ao Nando Moura, ao Renato 38, ao Marçal, ninguém. Eu só peso, olha, esse sujeito tem essa e essa característica, ele fez isto e mais isto e mais isto, e aí eu formo minha visão de mundo. Agora, se eu for acusado até de, o Thiago é gosta muito do Olavo. Verdade, não tem o que se fazer. Pessoal, eu gosto muito do Olavo.
Se alguém me dizer assim, o Thiago trata o Marçal como um amigo mais próximo. Verdade. É verdade isso, pessoal. Se alguém me disser, tu trata o Nero Freitas com mais respeito que os outros. Verdade, eu admiro o Nero. Pessoal, existem coisas na nossa humanidade que a gente não controla. Eu realmente gosto muito do Marçal. Eu realmente gosto muito, mas assim, a ponto de considerar o Olavo como se fosse um avô meu. Gosto muito do Nero. Eu posso ser realmente acusado dessas coisas, tá? E eu não vou livrar minha cara e dizer assim, ó, não, isso aí é tudo mentira. Eu sou o homem imparcial. Não, eu sou parcial sim. A minha humanidade é latente, ela tá aqui, ela se manifesta no meu ser. Posso ser acusado de coisas que eu realmente faço. Agora, me acusar de ser um idólatra do Bolsonaro, sendo que já tem bilhões e bilhões de críticas minhas em relação ao Bolsonaro, inclusive posicionamentos meus que são parecidíssimos com o do Nando Moura, por exemplo, em relação da CPI da Lava Toga, que eu acho que o Nando Moura tem razão. Realmente aquilo precisava de ser feito, a família ali foi muito omissa, viajou na maionese, tal, beleza, eu concordo com isso. Agora, por que eu vou mentir algo em relação ao Nando Moura, sendo que há pontos que eu discordo dele? Ou falar bem de coisas que o Nando Moura não praticou? Não, a minha cabeça não funciona dessa forma, entendeu? Eu olho o que foi feito e o que não foi feito. É simples assim. Eu já admirei muito, muito o Nando Moura. Inclusive, fui uma das pessoas que ficou ansiosa para assistir o debate dele e do Nicolas Ferreira lá. E aí chegou no todos os dias o Nando Moura fazia um vídeo assim, mandando áudio. Vai arregar! Nicolas Ferreira, pá, pá, pá. Assim, tentando intimidar ele e tal. Eu vi toda aquela cena, pessoal. Chegou no dia lá, o Nando Moura soltava um negócio, Nicolas Ferreira rebatia. Soltava outro negócio, Nicolas Ferreira rebatia. Eu assisti tudo isso, entendeu? Então, bom, vamos prosseguir o vídeo. Em primeiro lugar, não é demérito ser novo. Em segundo lugar, eu tenho defeitos reais, defeitos assim, ó, vexaminosos. Eu sou um pecador extremo, mas um dos meus defeitos não é ser puxa-saco de político. Isso é verdade. E o que o moleque faz? Ele pega um trecho de uma matéria. Não é uma matéria, Nando Moura. É um documento oficial do STF. Como assim um trecho de uma matéria? Tu não percebeu? Eu estava no site do STF. Que foi a votação da segunda turma, esquecendo que depois teve uma votação no plenário e o chat GPT para dizer que eu tô mentindo, né? E escreveu 8 livros, porque papel aceita qualquer coisa, não é verdade? Até merda quando você limpa o seu cu calabreado de bosta. Não é verdade, moleque? Fala pra mim. Pessoal, eu pedi pro GPT me resumir como foram as 3 votações em relação ao caso do Lula, tá? Primeiro aconteceu o reconhecimento da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, depois o reconhecimento da parcialidade do Sérgio Moro e depois a negativa do habeas corpus preventivo. Mas vamos ver aqui, ó. Se desde a primeira ação do STF, o Lula já não voltou a ter direitos políticos. Lembra, isso aqui é baseado naquele documento que eu falei para vocês no primeiro vídeo que eu desmenti o Nando Moura. O Supremo Tribunal Federal confirmou por 8-3, veja bem, não é 5-6, não foi desempatado, e inclusive aqui o Nunes Marques e o Cássio Nunes votaram contra, mas 8 votaram a favor. Enfim, a decisão do ministro Edson Fachin, que declarou a incompetência da 13ª Vara de Curitiba para julgar 4 ações penais contra o Lula, Fachin argumentou que as acusações não estavam diretamente relacionadas aos desvios da Petrobras, foco principal da Lava Jato. E, de fato, né, tem que existir organizações diferentes para investigar tudo isso, e determinou a transferência dos processos para a Justiça Federal do Distrito. Com essa decisão, as condenações do Lula foram anuladas, reestabelecendo seus direitos políticos. Meu Deus, veja só se ele não tinha os direitos políticos desde que suas condenações foram anuladas. Então tá aqui a resposta que eu dei para ele, idiota.
O Edson Fachin só mudou o foro de Curitiba para Brasília porque ele sabia que Nunes Marques, quando chegasse ao Supremo Tribunal Federal, depois da aposentadoria do Celso de Mello, junto com Gilmar Mendes, colocaria em votação a suspeição do Sérgio Moro, coisa que seria impensável com Celso de Mello lá. O Nando Moura é muito bom em narrativas porque, assim, ele faz parecer que a suspensão do Moro estava intimamente ligada com o Lula. E aí, então, quando o Sérgio Moro é suspenso, a casa do Lula se reergue. Não, pessoal. As decisões da Lava Jato já tinham sido derrubadas antes de derrubarem o próprio Moro, tá, pessoal? Todo mundo sabia disso. Só que nessa época que você tava o quê? Hein, molequinho? Quantos anos você tinha nessa época? Tava Uns 20 e poucos. Eu já tinha lido mais de 200 ou 300 livros. brincando de Changeman? Não, Changeman nem existe. Tava brincando de Ben 10, hein? De Amoeba, de Free Fire, hein, seu moleque do caralho? Nossa, imagina uma pessoa de 20 e poucos anos brincando de Ben 10. O Nando Moura é um gênio mesmo. Puxa vida. Tá? Após 4 anos votando contra tirar do foro de Curitiba para Brasília, o Fachin muda o foro da ação do Lula para tentar salvar o que restaria da Lava Jato da ação de Nunes Marques, que referendou essa decisão no plenário. Nunes Marques é um juiz do sistema, do Centrão, e se esperava dele ao chegar no Supremo Tribunal Federal exatamente isso. Inclusive no meu canal, antes mesmo dele chegar ao Supremo Tribunal Federal, porque todo mundo ficou louco quando Jair Bolsonaro escolhe o Nunes Marques, até o presuntinho, até Bernardo Cury. Isso é um absurdo colocar no... Sim, com certeza. Eu acho que isso é ponto pacífico. Ninguém gosta das indicações do Bolsonaro ao STF. É tipo assim, ponto pacífico, univocamente. E aí o Nando Moura, ele trata essa questão como se ele tivesse com a razão e todas as outras pessoas... Não, todo mundo na verdade é bolsonarista e acha maravilhosa as indicações. Meu filho, isso é ponto pacífico, não faça parecer que eu tô defendendo isso. Óbvio que não, pelo amor de Deus. Tinham nomes melhores. Ponto final. Não... Oh, não, Nando Moura, essas foram as melhores indicações. Não foram. Pode até que esses nomes sejam melhores do que os 70, 80% de nomes indicados por o PT. Isso eu não duvido, tá? Mas não são pessoas perfeitas, evidentemente, tá? Nunes Marques, eu disse que a primeira coisa que ele faria junto com Gilmar Mendes seria a votação da suspeição do Sérgio Moro na segunda turma. Mas como que um cara tão inteligente assim, que sempre sabe de todo o futuro, não se tornou nosso presidente? Meu Nando Moura. Em primeiro momento, ele vota contra, mas no plenário ele referenda. Parte que o moleque esconde do vídeo que ele faz. Vamos pegar essa matéria aqui, pessoal. 2-1, Nunes Marques vota a favor da suspensão de Moro. Para mim é quase certo que o Nando Moura ele age com bordões verbais e com títulos de matérias, porque talvez ele não tenha lido essa matéria específica que ele colocou ali. Olha o que já estava escrito na matéria. Lula já teve a anulação de suas condenações validada pelo plenário na semana passada. Ai, meu Deus, esse Nunes Marques horrível que votou contra a gente liberar o Lula. Nossa, que horrível. Aí depois, evidentemente que a parcialidade do Moro entrou em discussão, e aqui tu pode gostar muito do Sérgio Moro ou não, mas é quase que consenso comum que sim, infelizmente, e eu digo infelizmente porque eu queria que tivesse sido tudo muito justo, mas infelizmente o Moro foi parcial nas suas decisões, agiu mais como político do que como juiz. Claro que no Brasil isso é regra com esquerdistas, políticos de juízes de extrema esquerda agem o tempo inteiro com parcialidade e só juízes de direita são punidos quando agem com
parcialidade, tá? Só para deixar isso muito claro, dado os fatos ao que tudo indica, realmente o Moro não foi um cara justo, reto na sua função, tá? E, assim, eu nem posso culpá-lo, afinal de contas, olha o monstro que ele lutava contra. Eu nem posso culpá-lo. Mas é aquilo, uma vírgula que se deixe na reta contra sujeitos mais poderosos do que ele, os sujeitos poderosos irão utilizar isso contra ele e acaba com a anulação do Sérgio Moro. Aí, só que isso, pessoal, acontece depois do Lula ter sua cara livrada. Então, como eu disse, eu acho que o Nando Moura, ele não tem uma noção de ato e consequência, ato e consequência. Ele monta uma narrativa envolto de materiazinhas sensacionalistas e diz, tá vendo? Esse jovem aí de 20 e poucos anos, ele não presta, ele erra tudo. Meu Deus, ele tinha que ser velho para poder opinar. Ele não pode se basear na realidade e nos fatos. Não, tem que aceitar a narrativa nando-mourística. Na verdade? Então, além disso, Nunes Marques dá o voto decisivo para que Lula volte a se eleger. Deixa de ser desonesto, safado. Tudo isso é para... Não. O Lula já tinha sua cara livrada antes disso. As condenações em relação a Lava Jato já tinham acontecido. Existe uma linha de tempo, entendeu? O cara já tinha sido livrado. Então, independente da decisão do Nunes Marques, ele voltaria ao poder. Para o Nando Moura, é muito simples, ó. Coloque todas as culpas de tudo que aconteceu de errado no país no Bolsonaro e desconsidere o poder dos comunas. Como se os comunas não tivessem quase poder infinito no Brasil. Simplesmente coloque toda a culpa em quem? Em qualquer um que seja inimigo público do Nando Moura. Chame-os de lambe-botas, de xadrez 4D, de pano. E desconsidere o poder dos comunas. Para proteger o cara que hoje quer também destruir a lei da ficha limpa. Eu repito o óbvio ululante. Sem as decisões e omissões de Jair Bolsonaro, Lula ainda estaria na cadeia. Você precisa ser muito desonesto para não entender isso daqui, mas muito desonesto mesmo. Tem que ser desonesto para acreditar em materiazinha sensacionalista. Nossa, a mídia acerta sempre, hein? A mídia não tem motivos para querer mentir pra gente. Nunca vi um jornalista mentindo. Nunca vi um jornalista criando uma narrativa tipo, até os bolsonaristas estão dizendo que o Lula tem razão, hein? Ai, coloca aqui, ó, do lado aqui, ó. 99% dos internautas querem a regulamentação da internet, mesmo que a gente não encontre nenhum dizendo isso. Tem que ser muito burro pra cair em narrativa de jornalista. É simples assim, entendeu? Mas talvez tu nem tenha inteligência suficiente pra perceber que cair em narrativa de jornalista é algo estúpido. Tá? Ou seu moleque, né? Você tá brincando de quê? Hein? Valorant, Free Fire, LOL. Tava jogando LOL quando isso aconteceu. Ai, meu Deus. O Nando Moura, ele é tão burro que ele pega, tipo, Valorant, LoL. Eu nunca joguei LoL, já joguei Valorant, gosto bastante. Mas veja bem, LoL, vamos pegar LoL. O Elon Musk joga LoL. Ah, o Elon Musk é um incompetente agora? É sempre uns argumentos absurdos, entendeu? Tipo, tu tem as pessoas mais inteligentes do planeta Terra jogando, sei lá, xadrez, LoL, o que for que seja, e aí tu diz, não, isso aí é um demérito, hein? Você não entende nada de política. Aconteceu, né, seu porra? Então cria pelo no saco primeiro, tá? Antes de fazer videozinho cagando pela boca. Como vocês puderam ver, pessoal, o Nando Moura, ele cai em um erro grotesco que é julgar as aparências, tipo, ele é jovem, portanto não entende nada, ficar atacando a biografia da pessoa, assim como ele fez com o Wilker Leão, né, que acabou até se propondo a pagar advogados para destruírem o Wilker Leão.
O Nando Moura é assim. Ele não consegue conversar. Porque assim, existe como tu ter uma conversa de igual para igual, existe como tu conversar sobre coisas seríssimas e até pontos que o Nando Moura insistiu e tem razão, como o CPI da Lava Toga, ou, por exemplo, as indicações do Bolsonaro são péssimas. Isso são fatos, ninguém está contra o Nando nisso. Agora, todas as coisas que ele imputa em mente, aí isso é ridículo, porque existem coisas reais que tu pode se basear para criticar o Bolsonaro, para criticar o Lula, tu não precisa mentir. A mentira não é um recurso, pessoal. Cuidado com o que sai da boca de vocês. A mentira nunca pode ser um recurso. Pode ser o recurso dos esquerdistas que vão pro inferno? Pode, mas o nosso recurso é sempre a verdade. Tu não vai atacar a biografia de uma pessoa por usar argumentos e raciocínios de uma pessoa, a não ser que a biografia da pessoa entre em conflito direto com os seus argumentos. Por exemplo, quando Thomas Hobbes diz que todo mundo está com interesse em poder, o homem é o lobo do homem, então eu escrevi um livro mágico isento dessa ambição humana. Peraí. Opa, o que tu tá dizendo não confere com a tua ambição ao escrever esse livro. Só argumentos assim, em que a biografia entra em contradição com o raciocínio do sujeito, é que são válidos. No caso do Nando Moura. O Thiago é jovem. Em que isso impacta no argumento? Que ele errou? Não tem problema nenhum. Pessoal, não tem problema nenhum estar errado. A verdade é que 70, 80% das cadeiras do STF já eram indicações do PT. Mesmo que tu colocasse 20% de bolsonaristas que tem que seguir a regra, tu arrisca tudo que o Bolsonaro fala, e isso também não é certo, entendeu? Mesmo que tu colocasse 20% de cadeiras, não seria possível tancar. Bom, vejam na votação. O Nunes Marques, o Cássio Nunes, votaram contra contra a anulação das provas da Lava Jato. Mas aí tiveram 8 juízes que votaram a favor da anulação das provas da Lava Jato. Adiantou alguma coisa? E, só para deixar claro, mesmo que o Bolsonaro tivesse 60% de pessoas na Suprema Corte que votassem só de acordo com ele, isso é errado, porque juízes devem agir segundo uma reta justiça e não segundo uma política do dia, tá? Pessoal, notícia bombástica, eu estou abrindo vagas para o curso Anticomunismo, um curso com editor e locução contratadas. Cada palavra dos roteiros está sendo revisada por mim, o negócio está ficando magnífico. Clica no primeiro link da descrição para saber mais a respeito. Aprenda a refutar os comunistas com argumentos sólidos.